Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, nesse finalzinho de carnaval. A partir da quarta-feira de cinzas, o Brasil voltará os seus olhos novamente para as nossas questões do cotidiano, as nossas questões envolvendo a economia, a realidade brasileira, a política. E, de fato, muitas pessoas dizem que o Brasil só começa mesmo depois do carnaval, né, para estranhamento de muitos estrangeiros que não conseguem entender muito bem o Brasil. Mas tem uma lógica nisso, né? Existe uma racionalidade. É porque muitas atividades formais no Brasil só começam a ganhar força, só começam a ganhar tração depois do carnaval, dentre elas as atividades escolares, né? Eu dei aula a minha vida inteira e, de fato, o ano letivo só começava a funcionar mesmo depois do carnaval, que os alunos começavam a frequentar, começavam a se interessar mais pelos assuntos. Isso é uma tônica geral no Brasil, né? E as atividades econômicas que estão atreladas à educação também começam a ganhar mais energia depois do carnaval. As atividades no legislativo, a mesma coisa, as câmaras municipais, as assembleias legislativas, o Senado, a Câmara Federal e também o Judiciário, com o fim de muitos recessos. Então o Brasil começa a ter os olhos voltados para os nossos assuntos do cotidiano, que tem uma continuidade ali dos temas que são apresentados todos os dias. E o que acontecerá nessa nova panorâmica? Porque agora que o ano vai começar mesmo, né, nós estaremos também diante de um novo governo, que foi eleito no final do ano passado, e que terá também grupos de interesses, grupos de pressão, gente na internet tentando fazer algum tipo de oposição. Mas que tipo de oposição será essa? Será uma oposição no campo econômico, no campo social, ou será apenas uma oposição no campo moral? E no campo moral, é possível se fazer uma oposição contra quem não está querendo mexer nas questões morais? Então são muitas questões aí que a gente vai se debruçar e muitos enfrentamentos, né, que surgirão, onde esses grupos que ficarão ali no limbo, eles poderão ser reativados, reavivados para atender aos interesses dos grandes grupos econômicos, como eu tenho alertado sempre aqui no nosso portal. Essa gente toda que esteve nas redes aí com o Bolsonaro, no final da história, eles só estavam fazendo espuma, barulho, distração, para que a gente não percebesse que o Brasil estava sendo roubado, o Brasil estava sendo entregue, o Brasil estava sendo assaltado e o povo brasileiro estava perdendo seus direitos sociais em grande maioria, né? Pois bem, mas o que é que vai acontecer? Do que é que a gente tem que ficar atento a partir de agora? Vou conversar com vocês a partir desse instante aqui no nosso portal, mas é importante convidar você que está chegando agora a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, dê o seu joinha, mande seus comentários para cá, participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas, 5 e meia, exceto quando eu entro um pouquinho atrasado, né? Mas estou sempre aqui com vocês. Enfim, participe também, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar mais engajado aqui no nosso portal. E nunca se esqueça de dar o seu joinha, porque é muito importante também para que a plataforma alavanque aqui os nossos encontros, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, essa tem sido uma questão, né? Todos nós aqui estamos assim, vendo que o Brasil está numa espécie de pasmaceira. Primeiro porque a gente ficou 4 anos se estressando com insanos, com irresponsáveis, com criminosos, com gente que debochava da civilização, debochava do bom senso e fazia mau uso da máquina pública, como o ex-presidente da República e todas as pessoas que estavam ao seu redor, que achavam natural as patifarias que ele fazia com dinheiro público contra o povo brasileiro. Mas a fila está andando lentamente e o indicativo começa a aparecer agora. Justiça nega recurso e Bolsonaro terá que pagar multa por não usar máscara. Gente, é uma quantia pequena, tá? Mas ela abre a porteira de outras tantas que virão na sequência, porque não é a importância que está em jogo, mas é a violação de um princípio. Um presidente que violou a norma da lei e está sendo responsabilizado. E isso pode servir de base para situações muito mais graves do ponto de vista econômico. Ex-presidente foi multado em R$ 552,71 por não usar o equipamento de proteção durante uma motociata em São Paulo no dia 12 de junho de 2022. Então, a fila está começando a andar devagarinho. E o que anda a fazer o ex-presidente da República ainda com muitas horas depois da tragédia que está se abatendo ainda, com muitas consequências, né, no litoral norte de São Paulo? Está fazendo absolutamente nada. Simplesmente entrou aqui com mais um tweet
absolutamente diversionista. Ele ignora o que está acontecendo no Brasil. Gente, se ele já ignorou quando ele era presidente da República, se ele tinha desfaçatez de zombar das pessoas que estavam morrendo durante a pandemia aqui no nosso país, ele teve o desprezo às pessoas que estavam morrendo em enchentes, em chuvas, esse homem, depois que está foragido, está preocupado apenas em fugir da justiça, ele vai se preocupar com algum ser humano? Então ele publicou hoje: governo Jair Bolsonaro reduziu o auxílio para presos em 57,5%. Quando assumimos em janeiro de 2019, eram 46.750 beneficiários em dezembro de 2022, fechou em 19.875. Ou seja, o patriota que está lá na Papuda e está na colmeia, você estava pensando em que a sua família, né, não ficasse desassistida, porque o auxílio reclusão, gente, não é para o preso, é para a família do preso e não é para qualquer preso. É para o preso que, pelo menos nos últimos 24 meses antes da sua condenação, exercia uma atividade formal, era um trabalhador. É o cara que se desvia, comete o crime, participa de um crime eventualmente, mas é condenado porque ele não tem nenhum tipo de perdão, o fato de ser um trabalhador, mas a sua família, para não ficar desassistida, tem o direito previdenciário de receber até um salário mínimo em função dessa situação. E o Bolsonaro está curtindo de ter feito ações para diminuir esse direito, que é um direito legal dessas pessoas, né? Qual foi o tipo de embaraço que ele criou? Isso é muito fácil de imaginar, né? É a incompetência, o desleixo, a destruição de qualquer estrutura da administração pública no nosso país. E vai atingir os patriotas lá na Papuda, que estão lá no cordão da Papuda, né? Unidos da Papuda, os unidos da colmeia, enfim, essas pessoas que já estão sofrendo muito, vão ter ali do seu mito aquela pessoa em quem eles acreditaram, o farsante, o falastrão, o mentiroso, o covarde, e agora estão nessa situação por conta dele e só tem dele o quê? O desprezo e mais, né? Ele está dizendo que se depender dele, vocês aí na Papuda e na colmeia estão fritos. O Carluxo e o clã Bolsonaro, eles têm tentado, os bolsonaristas de uma maneira geral, tentado abafar o caso, né? Esconder o sol com a peneira. O incômodo de Carlos Bolsonaro com as críticas ao descaso do pai diante das tragédias. Com as fortes chuvas no litoral norte de São Paulo, internautas e políticos relembram frases do ex-capitão em momentos de crise. Gente, as imagens falam mais do que qualquer coisa, né? Com as imagens do Bolsonaro andando de jet ski, rindo, dançando em cima de barquinho, né? Era uma coisa grotesca, era uma coisa assim absurda, né? Então, enfim, é coerente com a desumanidade dele, né? É coerente com o ser que não tem nenhuma empatia que governou o nosso país durante esse tempo todo. Bom, enquanto isso, o governo Lula, que interrompeu ali o seu período de carnaval, publicou aqui no Twitter dele oficial os esforços do governo federal. Com o esforço do governo federal, estadual e prefeituras, aí ele faz jus, né, a essa integração do governo do estado e as prefeituras. Os poderes estão atuando em conjunto para atender a população do litoral de São Paulo de maneira rápida e efetiva. Saiba que medidas foram tomadas até aqui. Então tem várias ações administrativas e os bolsonaristas estão colocando às redes que os recursos dispensados agora são muito diminutos, mas é claro que são diminutos. Você ainda não tem a quantificação da tragédia. Você simplesmente não pode jogar uma dinheirama sem saber para onde é que será útil a utilização desse recurso. E existem limitações orçamentárias porque o governo canalha, ele cortou verbas para esse tipo de assistência de enchentes, de catástrofes aqui no Brasil. Então, é muita canalice, mas é só o que está sobrando para os canalhas. Gente, vocês me desculpem estar usando essas expressões, mas é o que essa gente né? Eles sabem que estão mentindo, eles sabem que não tem o que dizer, e essa será a tônica, né? Aí a gente entra num capítulo muito interessante. Bom, aqui são as ações que eu vou colocar até no link para vocês. As ações estão sendo feitas aí para minimizar o impacto dessas situações todas que estão acontecendo no litoral de São Paulo e que estão sendo possíveis de serem enfrentadas com muito mais velocidade que o tempo que a criatura do jet ski estava desgovernando aqui no nosso país. Então tá lá. Confira as principais ações do governo federal diante do estado de calamidade no litoral
norte de São Paulo. Aqui são elencadas, tem fotografias, tem algumas coisas que estão sendo feitas aqui, né? E aí, gente, a gente vai entrar para um outro capítulo. O que farão os grupos que estarão ainda tentando atacar o governo que foi eleito democraticamente? Eles vão estar tentando ressuscitar um cadáver, né, em putrefação, a figura do Bolsonaro foragido. Ninguém sabe se o Bolsonaro vai ter coragem de voltar para o Brasil, porque a vida dele será uma rotina de audiências. Audiências umas atrás das outras, depoimentos uns atrás dos outros e muito dispêndio de grana. E aí é o seguinte, né? Ele não tem mais gabinete para fazer rachadinha, ele vai pegar dinheiro com os filhos. O que ele vai fazer? Vai vender patrimônio? Aliás, patrimônio poderá ser penhorado, né, em função de algumas condenações civis pelo mau uso do dinheiro público, ações, inclusive, que pessoas como eu também movimentaram. Eu fiz 20 representações contra o governo federal, dentre elas algumas por mau uso de dinheiro público. A última foi aquela das aeronaves que o Bolsonaro utilizou para benefício pessoal, sem nenhuma justificativa legal, sem nenhuma base jurídica, sem nenhuma base constitucional. Então ele vai ter que devolver esse dinheiro, não é pouca coisa não, nós estamos falando em mais de R$1 milhão, né, entre combustível, estadia, essas coisas todas. E vai vir mais coisa por aí. E o que a gente vai ter que enfrentar? Os falastrões, os perdidos, os barata-tontas. Dentre elas, uma figura muito ilustre, né? Um mentor intelectual, espiritual, constitucional, jurídico do ex-presidente da República, o senhor Mala. Para vocês verem como é que ele já está mudando de assunto, o último vídeo que ele publicou falando de alguma coisa importante foi, importante entre aspas, né? Denúncia os canalhas do fuxico gospel. Então mudou completamente de assunto, né? Não está falando de Alexandre de Moraes, dos patriotas, artigo 142, a nossa bandeira nunca será vermelha. Acabou isso aí. E também não está fazendo, pelo que eu saiba, né, nenhuma coleta de recursos com seus fiéis para ajudar ali os patriotas na colmeia e na papuda. Essa gente gosta muito de receber dinheiro, mas eles não gostam de repartir esse dinheiro, né, para benefício dos seus fiéis. Quantos estão ali porque acreditaram nessa figura e na figura do presidente da República também? Só que agora eles vão ter que mudar de assunto, né? Uma formadora também de opinião no bolsonarismo, nesse canal aqui, também vai ficar o tempo todo tentando fingir que é uma adolescente nas redes sociais, sempre fazendo umas falinhas histéricas e tal, tentando fazer algum tipo de combate ao governo que acabou de ser eleito e que tomou posse e que vai fazer uma série de situações. Mas eu pergunto para vocês, essa gente vai criticar o quê? Eles vão criticar algumas situações na macroeconomia? Eles têm condição de fazer alguma coisa? Discutir questões ligadas ao Banco Central, BNDES, privatização. O que eles vão reclamar? Que não está sendo privatizado o Correio? Eles não vão ter, isso vai ficar um discurso vazio, eles não vão poder denunciar que o Banco do Brasil foi privatizado no governo Lula por merreca. Eles não vão poder denunciar sempre entre aspas, né, que a Caixa Econômica Federal foi entregue a preço de banana, que foram vendidos ativos da Caixa Econômica Federal para bancos que pertenciam ao Paulo Guedes, como aconteceu no governo Bolsonaro. Eles não vão poder ficar criticando, né, o fatiamento da Petrobras, a destruição da Petrobras, a venda de ativos da Petrobras para grupos estrangeiros. Então eles vão ficar malhando em ferro frio, vão ficar falando o quê? De costumes? É muito engraçado, gente, ficar vendo essa gente. O Lula aumentou só R$18 o salário mínimo. Gente, é muita calhordice. O governo Bolsonaro passou 4 anos sem dar aumento real do salário mínimo. O governo Lula deu R$18 além desse reajuste. Então é a primeira vez nesses últimos anos que teve um pequeno reajuste, um ganho real no salário mínimo. Mas essa gente fica fazendo essas maluquices. O último que eu mostrei para vocês no nosso vídeo mais cedo, né? O cara criticando o carnaval, como se o carnaval fosse uma coisa da esquerda, né? Ele fazendo uma ode contra o carnaval. Então, eles vão ficar nessas migalhas. Olha, aumentou coisinha aqui, não aumentou tanto. Olha, a conta de luz teve um desconto pouco, a gasolina. Vão ficar nessa miudeza,
porque na questão estrutural não vai sobrar nada para essa gente. Vão ficar no fuxico, né, na futrica, e vão ficar com o discurso vazio, apenas pensando em fazer algum tipo de oposição no campo moral, onde o Lula não vai mexer absolutamente nada, o Lula não vai mexer em casamento de pessoas do mesmo sexo, não vai mexer em aborto, porque são questões do parlamento brasileiro, que essa gente colocou como sendo uma atividade típica do Poder Executivo. Então eles vão ficar sem discurso completamente, e isso vai abrir espaço aqui para a gente, cada vez mais, ficar discutindo problemas, questões concretas aqui do nosso país. O lixo da história está repleto dessas criaturas e o lixo vai ficar cada vez mais movimentado, né? Porque essa gente vai acumular mais outros amigos ali dentro ou dentro das penitenciárias também, porque muita gente que está fora, gente, está com tornozeleira eletrônica e essas pessoas estão sujeitas, muitas delas, a receber ali uma condenação para voltarem para a penitenciária. E lá não contarão, muitas delas, com facilitações, né, para recebimento de auxílios, porque o Bolsonaro destruiu todos esses direitos sociais de pessoas, inclusive os que estão ali agora na Papuda e na Colmeia. Bem feito para eles, né? Mas quem sabe o governo Lula aí consiga corrigir essas situações para que as pessoas sejam tratadas dentro de direitos humanos que essa gente tanto combateu. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!